Marcato Cursos Jurídicos. Venha para onde estão os melhores. Olá pessoal, sejam bem-vindos às primeiras impressões na correção da prova da OAB. Nós estamos aqui numa parceria de conteúdo, curso Marcato e Pretório, e eu sou Vanner Franco e junto com a professora Juliana vamos trabalhar algumas das questões desta prova de hoje, domingo, e já começamos no civil muito felizes, né? Porque a peça, para variar, a Fundação Getúlio Vargas continua na toada de petição inicial. A petição era trabalhosa, mas a peça não era difícil. Uma velha e cansada petição inicial, como nós vimos nas nossas aulas de forma cansativa. Olha só, o caso nos surpreende, uso capião especial urbano. Então vamos ao que interessa. Trata-se do problema do Norberto da Silva, pessoa desprovida de qualquer bem material, então a prova já vem dizendo que ele não tem nada, e adquiriu de terceiro há 9 anos e meio, posse de terreno medindo 240 metros quadrados em área urbana, onde construiu moradia simples para sua família. O terreno está situado na rua Cardoso Soares, número 42, do bairro de Lírios, na cidade de Condonópolis, no estado de Tocantins. São seus vizinhos do lado direito Carlos, do lado esquerdo Ezequiel e dos fundos Edgar. A posse é exercida ininterruptamente, de forma mansa e pacífica, sem qualquer oposição. No último ano, o bairro passou por um acelerado processo de valorização devido à construção de suntuosos projetos imobiliários. Em razão disso, Norberto tem sido constantemente sondado a se retirar do local, recebendo ofertas de valor insignificante, já que as construtoras alegam que o terreno sequer pertence a ele, pois está registrado em nome de Cândido Gonçalves. Norberto não tem qualquer interesse em aceitar tais ofertas, ao contrário, com 72 anos de idade, viúvo e acostumado com a vida na localidade, demonstra desejo de lá permanecer com seus filhos. Por não ter qualquer documentação oficial que lhe resguarde o direito de propriedade do imóvel, Norberto procura um advogado a fim de que seja intentada a medida judicial. Elabore a peça processual cabível no caso, indicando os seus requisitos e fundamentos nos termos da legislação vigente. 5 pontos, uma petição inicial. Naquele famoso raio-x que eu ensinei na aula, então vamos para a tela. Raio-x. Raio-x. Existe alguma demanda tramitando na justiça? O problema falou de vara, juiz, comarca? Não. Então, se não falou, é uma petição inicial. Pronto, acabou. Petição inicial. Petição inicial. E é claro, né, pessoal, quando vem na cabeça a petição inicial, automaticamente, depois de nós termos uma segunda fase toda trabalhada em cima dos requisitos da petição inicial, a cabeça nos leva direto no artigo 282. É um processo de conhecimento. Petição inicial de um processo de conhecimento, artigo 282. E aí a gente já vai direto para os pontos importantes. Primeira coisa, endereçamento dessa inicial. Endereçamento. Endereçamento. Essa petição deve ser encaminhada ao juiz de direito. Então, excelentíssimo senhor doutor, estou colocando abreviado aqui por conta do tempo, juiz de direito da vara civil da comarca de local do imóvel, artigo 95, lembra? Toda vez que nós trabalhamos questões sobre imóveis, a regra no Código de Processo, artigo 95, é do local do imóvel. Então é da comarca de Condonópolis, da comarca de Condonópolis. Comarca de Condonópolis, do estado de Tocantins. Do estado de Tocantins. Tocantins. Pronto. O endereçamento eu já garanti. É o endereçamento na comarca onde está o imóvel. Artigo 95 do Código de Processo Civil. Artigo 95 do CPC. Ok. Aí vem a parte que eu falei, vamos adiantar o serviço, qualificação. Neste caso, então lá vamos nós. Qualificação. Aqui, qualificação.
nós vamos ter um trabalhão, hein? Por quê? Porque o uso capião, o artigo 942 do Código de Processo Civil, que ditava um procedimento especial, exige que você promova a demanda em face do proprietário do imóvel uso capiendo, bem como dos confinantes. Não foi à toa que a prova da GV colocou quem era o confinante do lado direito, quem era do lado esquerdo, quem era o confinante dos fundos. Então, é claro, nós tínhamos aqui que fazer 4 qualificações, haja espaço nessa prova. Então, a gente começou com Norberto, que é o autor, Norberto, dizia a prova, Norberto da Silva, Norberto da Silva, e aí a gente qualifica, né? Qualificação, não vou perder tempo aqui, porque nosso tempo é curto. Qualificação completa. Depois eu vou fazer a peça inteira e deixo disponível na parte do aluno. Qualificação completa por seu advogado, nunca posso esquecer disso, por seu advogado, que a esta subscreve mandato, anexo, DOC 1, Norberto qualifica para o seu advogado que a essa subscreve, Norberto vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, propor, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento. E aí é que tá. Onde está o fundamento para uso capião? Bom, antes de mais nada, vale lembrar que esse uso capião tem fundamento na Constituição Federal, artigo 183 da Constituição Federal. Então eu posso colocar com fundamento nos artigos 183 da Constituição Federal e 1240 do Código Civil. 1240 do Código Civil. E se você ainda quisesse, ainda podia colocar lá o artigo 942 do Código de Processo Civil, que regula o uso capião de uma forma genérica. Pois bem, eu venho com fundamento no artigo 183, com fundamento nos artigos 1240, venho propor ações são propostas, ação de uso capião. Se quiser, pode até colocar especial. Urbano. Se quiser, pode até colocar. Em face de. E aí é que vem. O proprietário do imóvel uso capiendo, nos moldes do 942, deve a demanda ser proposta em face do proprietário do imóvel uso capiendo. Neste caso é Cândido Gonçalves. Cândido Gonçalves. E aí, claro, qualifica. Mas ele não é o único réu. Eu ainda tenho o segundo réu, que é o Carlos, que é o vizinho do lado direito. Carlos. E aí você qualifica o Carlos. E tem mais réu, Ezequiel. Ezequiel. E você, claro, qualifica o Ezequiel. Meu Deus. E ainda tem mais um réu, o Edgar. E por fim, Edgar. E claro, qualifica o Edgar. Olha quantos réus. E aí, claro, né, pessoal? Vem dos fatos. Dos fatos. Copiar o problema. 2. Do direito. E aí você quebra do jeito que eu te ensinei.
Primeiro a gente pode colocar aqui 2.1 da aquisição da propriedade. Aquisição da propriedade. Propriedade. E aí você pode fazer a quebra falando do prazo. Prazo para o usucapião, de acordo com a Constituição Federal e o Código Civil, é de 5 anos. Ele tem 9 anos no imóvel. Ele tem 9 anos. Tem 9 anos. Outra coisa importante, para você pedir esse tipo de usucapião, não pode ter acima de 250 metros quadrados. Então, metragem. 250 metros quadrados. Ele tem 240 metros quadrados. Outra coisa, utilização para moradia. Para moradia. Ele usava para moradia. Para moradia. E assim, você preenche todos os requisitos do usucapião. Não pode ter outro imóvel no seu nome. Inexistência de imóvel no nome. Inexistência de outro imóvel. E o problema deixava claro, não tinha outro imóvel, não tinha outro imóvel. E aí eu chego na parte do pedido, pessoal. O pedido é o mais trabalhoso. 3 do pedido. Primeira coisa. A prova disse que ele era idoso. Por que a prova disse que ele era idoso? A OAB está gastando papel? Então eu tinha que pedir aqui, pessoal, a tramitação prioritária, de acordo com o Estatuto do Idoso. Então, letra A, ó. Tramitação prioritária. Nos moldes do artigo 71 do Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso. Pede também, letra B, citação de todos os réus. Ih, mas essa prova é trabalhosa. Não posso deixar de pedir, pessoal, a citação por edital dos eventuais interessados, igual o 943 do Código de Processo estabelece. Lá no 943 está escrito isso, que deve-se trazer todos os interessados e a União inclusive. Então vou colocar aqui, citação, edital dos interessados. Tem ainda, olha isso, intimação do MP. Está no código 942. Letra E, intimação dos representantes da União, do Estado e do município. E aí, claro, provas que eu pretendo produzir. Primeiro, letra F, julgamento procedente. Julgamento procedente, declarando a propriedade. Declarando a propriedade. E você ainda pode dar uma de arrogante e copiar lá o que está escrito no artigo 945, mandando expedir mandado no registro de imóveis. Mandado. Registro de imóveis. E por fim, pessoal, ó, aquela cadência, né? Letra G, provas, condenação em custas e honorários. Custas e honorários. H, provas que pretende produzir. Letra I, endereço do patrono, tá acabando. Olha isso. Letra J, custas iniciais.
Valor da causa. Toda causa tem valor. Valor da causa. Nestes termos, pede deferimento. Pronto. Acabou a nossa peça. Era uma ação de uso capião, o artigo 942 dava uma referência e aquilo que eu tinha dito, endereçamento, qualificação e dos fatos, vamos adiantar o serviço. O fundamento, Constituição Federal, o Código Civil, mostrando muito claro os requisitos e terminando o pedido que, deu para suar para fazer esse pedido. Enorme, com pedido de citação de todos os confinantes, dos interessados e a participação do MP e da União Federal. Eu agradeço a todos, espero vê-los em outros momentos aqui nos nossos cursos, mas mesmo assim, antes de sair o gabarito oficial, eu vou colocar toda a peça digitalizada para que você possa depois analisar com cuidado. Um abraço, eu, o professor Vânia e a professora Juliana, agradecemos o carinho de todos. Muito obrigado.